evidentemente, trazer algumas ponderações, mas eu começaria por dizer que muito mais do que questões jurídicas, muito mais do que questões de norma, essa temática envolve uma decisão política institucional. Eu acho que se nós formos buscar no arcabouço normativo brasileiro, nós temos fundamentos para proferir qualquer decisão em matéria de proteção à saúde do trabalhador. O que importa, mais do que norma, é uma decisão política, política do judiciário brasileiro. Porque é fácil manusear o arcabouço normativo e dizer, por exemplo, como recentemente vi uma decisão, que estresse pós-traumático não é doença ocupacional. Até, eu diria, doloroso dizer isso. Como é que um magistrado que vive a realidade de hoje diz que um gerente de banco que foi mantido como refém de sexta à noite até segunda pela manhã, com a família detida em casa, vai ao banco na segunda-feira com um cinto de dinamite amarrado na cintura para abrir o cofre da agência do 8 horas da manhã, que depois fica com síndrome do pânico, que a ponto de ter medo de si próprio, e o laudo psiquiátrico dizia, de até entrar no banheiro sozinho. Imagine, tinha que entrar no banheiro com a sua própria mulher ou um acompanhante. E o magistrado concluiu, e aqui não vai nenhuma crítica à pessoa, mas eu falo enquanto decisão judicial, que estresse pós-traumático não é decisão judicial. Mas mais ainda se diz, e isso se encontra com muita frequência, decisões que não deferem reparação por dano moral porque não houve, aspas, prova do dano moral. Que é uma questão bastante interessante, porque eu desafiaria os professores, e vejo vários aqui, o professor Célio e outros tantos que aqui passaram, o professor Marinoni, para desafiar como é que se prova o dano moral? Como é que se prova o dano em si? Será que é alguém chorando mais ou menos na mesa de audiência para impressionar o juiz? Será que alguém se escabelando na frente de um magistrado de primeiro grau? Ou quem sabe indo para a plateia do tribunal para convencer a segunda instância, e talvez no Tribunal Superior do Trabalho, no exercício de desempenho, que ali a intensidade do choro é a prova do dano, mas ainda encontramos decisões, eu diria assim, as centenas nessa dimensão. E isso provoca uma discussão interessante. Por que, que ainda se decide dessa forma? Obviamente, entendo eu que o judiciário reflete a sociedade que o forma, não é diferente. Que os juízes que estão compondo o judiciário brasileiro não são tirados da cartola, são pessoas que estão nesta sala. Compõe esse universo de pessoas que estão nessa sala. Eu digo heterogêneo, mas pessoas que somos nós, que de uma maneira ou de outra estamos atuando na justiça brasileira. Então é preciso que se comece a refletir a partir de um universo, de uma perspectiva, melhor dizendo, que me parece que deva presidir o debate, que não é por carência de norma que se decide desta forma. É por interpretação das normas que lá existem. É por uma negativa do princípio humanista que está desde 88 calcado na Constituição brasileira. É por negativa do fundamento de proteção à pessoa humana. É por negar a condição humana ao próprio homem. É equiparar o dano decorrente à pessoa humana a um dano material. É objetivar o ser humano, é coisificar a pessoa humana. É entender que o homem é instrumento da produção e não o homem é objeto de proteção do sistema jurídico. Se nós pensarmos na proteção humana e ver, desculpe, do trabalho, e encararmos o homem como instrumento de produção, óbvio que ele será equiparado a uma máquina, equiparado a um artefato qualquer. E isso, obviamente, é uma visão, a meu ver, caolha, equivocada, ou usando uma expressão que o ministro pertence, que eu gosto muito até, é fazer, aspas, interpretação pedestre do sistema jurídico, rasteira, que não leva à construção de um direito que seja calcado nas premissas que estão no Brasil de 88. Queiramos ou não, discordemos ou não, mudemos, se for o caso, a Constituição, mas está lá. Enquanto não for mudada essa Constituição, é ela que preside a nossa atuação, seja como intérpretes, seja como aplicadores de direito, como construtores de uma base